a questão da resistência. Ela não só, né, existe no processo da análise, ela não só existe dentro de um set psicanalítico. Resistência é algo muito comum. Resistência nós vemos dia a dia. Por exemplo, eu vou a um médico, o médico me passa um medicamento, e nesse medicamento eu evito tomar. Eu não quero tomar. Eu quero fazer um curso, e aí esse curso eu começo a adiar, eu começo a colocar obstáculos. Tudo isso tem a ver com a resistência. Mas a resistência dentro da psicanálise é algo que a gente vai trabalhar a questão da metapsicologia, entender o que é que tem por trás desses conceitos. Então, o que é que nós vamos ter na aula de hoje, ok? Nós vamos trabalhar aqui, ó, as definições, isso vou passar algo bem rápido. Nós vamos trabalhar a diferença entre resistência e defesa, a origem, né, segundo Freud, resistência segundo Ana Freud e outras origens. Mas tem um ponto que eu gostaria de falar, que é o seguinte, isso é uma coisa que Freud traz, que é a resistência não é algo que aparece de tempos em tempos na análise, mas algo constantemente presente no trabalho do tratamento. Então, nós vamos centrar um pouco nesse ponto. Por que que ela é tão importante e por que que ela aparece constantemente dentro de um processo de análise? O que é que faz ela estar... deixa eu colocar bem aqui para vocês, eu quero destacar bem essa frase, deixa eu colocar aqui, pronto, eu acho que aqui ficou legal, para vocês observarem. Então, por que que ela é importante? A resistência, ela vai mexer com vocês, vai mexer com aquele paciente, ou analisando os conflitos, vai mexer com ele tudo aquilo que veio da formação de um processo que está no recalque. Nós já sabemos o que é recalque. O que é o recalque? São os impulsos, são os desejos que foram reprimidos, recalcados, que estão fora, né, esse material que está fora da consciência. O que é que nós vamos ter aqui nesse processo? Se aqueles impulsos que estão abaixo, tá? Vamos dizer, da consciência, aquilo, meu desejo enquanto criança, ele que é proibido, ele não pode aparecer, ele não pode vir à tona, porque existe uma censura, existe uma instância em que diz que esse processo é proibido, como, por exemplo, o ideal do eu, tá? O ideal do eu, a gente sabe que é aquilo que a criança, dentro da identificação, lá no processo do Édipo, ele vai buscar introjetar desses pais, para ser iguais a ele, para tê-lo. Ele não pode ter, então ele vai ser, eu vou ser igual, para poder ter esse acolhimento, ter esse carinho. Então, nesse processo de censura, tudo aquilo que vai fazer com que esses desejos eles venham à tona, eles possam, né, começar a emergir, vai existir uma outra força contrária que vai proibir que esse desejo apareça. Porque tem aqui a lei. Nós temos dentro da libido, dentro dessa pulsão, dentro desse desejo, prazer. E eu estou falando para vocês de uma forma muito bem didática e bem mastigada para que vocês possam compreender, porque eu sei que aqui vamos ter pessoas de vários níveis de entendimento. Então, aquela criança, né, que está lá, que tem aquele desejo, que aquele desejo é proibido, aquilo tudo é prazer. Porém, chega em um momento da história, e aí dentro do processo analítico, através daquela associação livre, através das nossas pontuações, das nossas interferências, vai fazer com que esse desejo, que é o nosso papel, ele venha à tona e ele poder ser aceito. Ele poder ser reconhecido e validado. Mas aí temos o quê? Temos um impasse. De um lado, existe aquela criança e que não pode validar os seus desejos, porque ela vai sentir na questão da proibição, ela vai assistir, vai entender que se ela colocar esse desejo à tona, ela não vai ser amada, ela vai ser rejeitada, ela vai ser punida.
E do outro lado do processo estamos nós, que nós estamos ali representando esse sujeito suposto saber. Esse lugar em que eu represento uma figura primária e que estou dizendo para ele, pode vir sim à tona. E é nessa dualidade, no processo de resistência, que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com aquela criança que sabe que é proibido, e com a criança hoje, através da repetição, através do processo de transferência, ela se vê na possibilidade de poder dar essa validade aos seus desejos. Então, por isso, né, o nosso trabalho é tão importante. E perceber o que é que tem por trás de tudo isso, o que é que tem por trás da resistência. E aí a resistência, Freud diz que vai ser durante todo o momento. Não existe, gente, essa história de que, meu paciente está adorando análise, ele vem e fala tudo abertamente. Meu paciente, ele gosta tanto que ele chega e fala, não tem trave. Não, a resistência vai ser do início ao fim. Vai ser durante todo o processo, porque durante todo esse processo é que nós vamos estar ali, mexendo com ele, fazendo vir à tona aquilo que foi proibido. Então não vamos nos iludir com relação a isso. Até porque um dos processos de resistência é ele falar da infância também o tempo todo. E que a gente às vezes acha que não. Ele está falando da infância, está maravilha, ele conta tudo. E às vezes não é por aí. Ele fala um monte de sonhos, mas não é isso também. Então, nós vamos identificar essas origens, de onde ela vem, e depois eu vou falar sobre, né, as aulas que nós teremos. Então, vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui para o mapa mental. E nesse mapa mental, vamos trabalhar aqui, olha, as definições. Quais são as definições que nós temos? Uma dessas definições que nós teremos é que é algo que num paciente se opõe às tentativas do médico de influenciá-lo. Observa. Então, aquele paciente, ele está ali, sabendo que aquele analista, aquele profissional, a forma de tentar influenciá-lo, né? É não deixar que aquela figura possa mudar em toda uma estrutura que ele tem antes. Porque vale lembrar sobre o sintoma. Nós temos o sintoma, e o que o sintoma é? Uma realização de prazer. Todas as formações de compromissos são formas desse inconsciente colocar para fora esse desejo. Então, o sintoma, naquela formação de compromisso, que ele vem de uma forma deturpada, ele tira, né, ele veja o prazer, ele se apresenta como um desprazer. Se você tira o sintoma, tira esse desejo. Se você tira o sintoma, que nós não trabalhamos o sintoma na clínica, o que vai acontecer? Ele perde a oportunidade de poder sentir esse prazer. Mas aí ele se coloca diante de uma forma contrária a isso. Porque ele não entende que aquele desprazer que ele sente por conta do sintoma, ele pode sentir ele de uma forma livre, trazendo esse prazer que ele tanto precisa. Um outro ponto. Pensava-se que o material da resistência era ameaça de surgimento de ideias e afetos desagradáveis. Isso era no início também. Então se achava que era aquilo que vinha de forma ruim. Quantas vezes, né, nós não pensamos assim, ou até mesmo no nosso processo de análise a gente sentia aquele medo de continuar a ir adiante, ou saber que, se eu for falar isso, eu vou me sentir uma angústia, eu vou sentir medo, eu não vou querer mais participar da análise. Isso acontece conosco, acontece também com o nosso paciente, mas se achava que era uma questão ruim. Contudo, nós sabemos que tanto esses afetos quanto essas ideias têm a ver com o material recalcado. Esse material recalcado tem a ver com o desejo. Um outro ponto também como estando dirigida não só contra a recordação de lembranças penosas, mas também contra a percepção de impulsos inaceitáveis. Então não era só lembrar, mas um impulso. Lembre-se que aquele afeto, ele é consciente. Então eu vou ter um afeto ali, que vai me sinalizar que tem alguma coisa errada, porque vai mexer com o material proibido. Um quarto ponto de definição.
era considerada não mais como uma completa supressão de um conteúdo mental inaceitável, mas como sendo responsável pela distorção de impulsos e lembranças inconscientes, de forma que estes aparecem sob disfarce nas associações livres do paciente. Então, isso aqui é toda a definição que nós temos desde o início. Então, em 1895, o que é que Freud vai dizer, né? Que as ideias que tinham sido recalcadas e que resistiram à rememoração eram consideradas como sendo todas de naturezas dolorosas, capazes de despertar os afetos de vergonha, de autocensura e de dor física e o sentimento de ser prejudicado. Então, é aqui um ponto muito importante. Por que é que eu tenho desejo, né, agressivos diante do outro? Então, uma criança está brincando com a outra, a primeira toma o brinquedo, né, da segunda, então a segunda vai ter desejo de quê? De empurrar aquela criança. E se ela empurra a criança e ela não é cuidada, ouvida e trabalhada com a questão da sua emoção, como ela vai lidar com essa frustração, ela vai partir para cima e ela vai ser punida. Então, todo o desejo de agressividade pode vir a vir futuramente como algo ruim, como algo que é errado, que você é punido. E ela passa a não ter mais a defesa. Ela passa a não mais se defender por conta dessas punições que está lá registrado na sua memória. Entende? Então, é isso muitas vezes que vai acontecer. Como N questões, por exemplo, o desejo de abraçar, de beijar, se ela foi proibida isso durante a infância e ficou registrado, aquilo dali vai vir também com a forma adulta de uma forma errada, de uma forma que ela precisa calar, que ela precisa esconder. Temos também aqui algo também que é muito importante, que é a diferença entre resistência e defesa. Por muito tempo se teve a resistência como uma defesa e ela não deixa de ser. Porém, a gente conseguiu separar isso. A resistência se opõe ao processo analítico, ao analista e ao ego racional do paciente. Então, é diferente de uma defesa. A defesa ela vai surgir em qualquer momento em que eu me senti ameaçado. A resistência é específica de uma técnica psicanalítica. Mas voltando a dizer, resistência é algo que todos nós temos, tá? Mas a gente está falando aqui da resistência dentro da psicanálise. Então ela vai se opor a esse analista, a esse psicanalista, a esse profissional, que vai dizer para ela que ela pode voltar a sentir aqueles conteúdos, aquelas emoções, aqueles desejos que outrora tinha sido proibido, e ao ego racional do paciente. Por quê? Vamos lembrar da questão do ego, do aparelho psíquico, em que nós temos o ego consciente e temos o ego inconsciente. Então, o ego consciente é aquele que nós domamos, é aquele que nós sabemos, né, o que estamos fazendo. É aquilo que eu faço escolha. Eu não posso chegar num restaurante e catucar o meu nariz para passar meu tempo. Então, eu tenho aí uma censura consciente. Mas vamos colocar aqui o ego inconsciente. Aquele ego que está ali dentro, toda uma culpa, toda uma orientação que eu nem percebo. Então, eu estou num restaurante, eu sinto o nariz coçar, eu fico lá me prendendo, eu não posso coçar o nariz, porque se eu coçar esse nariz, vão pensar que eu estou catucando, tirando, né, a sujeira de dentro desse nariz. Ou vou colocar de uma outra forma, né, desse ego inconsciente. Vamos dizer que eu fui uma criança que gostava de comer doce, como toda criança gosta de comer doce, mas ela foi proibida, né, de comer doces, só podia comer doces no final de semana. O que é que acontece? Chega durante a semana, eu adulto, desejo comer doce. O ego consciente vai dizer, não, eu não posso comer doce que eu fui proibida. Mas existe aquele outro e que essa lembrança, ela pode estar totalmente fora do meu acesso, e eu apenas sinto uma angústia de ter desejado comer doce durante a semana e não entendo por quê. E se eu como, eu vou ter um sentimento de culpa terrível por conta de ter comido esse doce ou apenas ter desejado de comer o doce. Então, a resistência defende a neurose
o antigo, o familiar e o infantil. E a palavra-chave está aqui, ó, gente. O infantil, o familiar, o antigo. Ela vai guardar de todas as formas aquilo que estava lá no seu passado e que, de uma certa forma, ela conseguiu sobreviver. Ela conseguiu ser amada, ela conseguiu ser vista, e essa resistência ela vai lutar para que nada venha interferir naquele processo. No processo de que eu vou fazer algo que ninguém vai gostar e eu vou ser punido. O conceito de resistência é formado de 3 instâncias. Ela tem um perigo, depois temos uma força impulsora para proteger o ego irracional, e uma força empurrando para aceitar um risco, o ego pré-adaptativo. Então, aquele ego, quando ele já está maduro, o nosso ego, quando ele está fortalecido, ele faz essas adaptações, ele consegue trabalhar de uma forma em que me permita, né, fazer coisas que até antes poderia ser censurado. Eu não posso comer doce durante a semana, mas eu vou tirar apenas um dia da semana e vou comer aquele doce. Deixo de comer no sábado ou no domingo, que seria a regra da minha casa. Mas eu vou comer hoje. Eu posso ir para a academia, né? Já que eu comi um doce, eu como malho, eu vou queimar minhas calorias de forma sadia, tá? Então, esse é o ego pré-adaptativo. Então, o que vai acontecer? Vai existir primeiro um perigo. Eu desejo comer um doce. O sinalzinho de alerta vai ligar. Opa, isso não pode. Se você comer um doce, você vai você vai receber uma punição. Teu pai e tua mãe, lá, aquele objeto primário, ele vai dizer que não pode, ele vai ficar com raiva de você. O perigo acendeu. O que é que vai acontecer internamente? Vai vir aquela força que vai empurrar uma contra-catexia ou um contra-investimento, que vai dizer você não pode fazer isso, mas também vai vir um outro movimento que diz assim, não, vamos fazer um acordo, o que a gente pode fazer para que a gente possa se permitir a comer aquele doce. Tá? Então, nós temos agora as defesas. Dentro das defesas, nós temos a defesa que abrange os processos que protegem contra o perigo e a dor e devem ser diferenciadas das atividades instintuais que buscam prazer e descarga. Então, aquele impulso, atividade instintual, aquele processo primário que vem, né, ela vem de uma forma que a gente não consegue dar conta, por exemplo, os atos falhos, ele está lá dentro de um processo primário, aquilo que não tem barreira, é uma energia livre. Então, a defesa, ela não consegue trabalhar diante dessa impulsividade, dentro dessa energia livre, ela vai trabalhar depois, tá? Então, essa defesa, ela está muito mais ligada a esse ego, né, inconsciente. Ou dentro do ego consciente, mas ela está ali já administrando. Então, o conceito de defesa requer 2 componentes, que é um perigo e uma instância protetora. Eu tenho perigo, mas eu tenho algo que vai me proteger desse perigo. Então, ela está ali dentro desse controle, certo? Vamos voltar um pouco. Freud, ele fala do seguinte sobre a questão das origens, né? Freud diz que existem 3 formas dessa resistência se manifestar. Como ela vai aparecer? Então, existem 3 processos que são do ego, resistência do ego, uma que ele diz que é do id e uma do superego. Então, ele mostra 5, né, origens que tem a ver com a resistência. Depois nós vamos descobrindo outras origens, eu vou trazer aqui também para vocês essas outras origens. Então, quais são essas 5 origens que Freud vai trabalhar? E acredito que nós já ouvimos muito sobre isso, mas eu acho importante, né, nós trazermos um pouco sobre essas origens. A do ego, nós temos a resistência da repressão, a resistência de transferência e a resistência de ganho secundário, tá? O que é a resistência da repressão? Vamos lembrar que a repressão,
ela está muito mais ligada ao consciente, tá? Então, é a manifestação clínica da necessidade do indivíduo de se defender de impulsos. Recordações e sentimentos que emergissem na consciência causariam um estado de sofrimento ou ameaçaria tal estado. O que é isso, né? Então, já passou dessa barreira do recalque, ele já está dentro do pré-consciente, dentro desse consciente, já está ali no ego, ele já está ali, por ali rondando essa questão dessa barreira, dessa repressão. Então, quando algo emerge, quando algo vem desse desejo, ele vai atuar, o ego inconsciente, ou mesmo inconsciente, ele vai atuar para que esse desejo não venha, é da repressão. É aquilo, você não pode tomar sorvete, Joséane, porque se você tomar sorvete, você vai engordar, você vai se resfriar, você vai tomar só sorvete no final de semana, não é bom para a sua saúde, entende? Isso é repressão. Isso eu sei que existe uma lei que está me dizendo que eu não posso tomar, tá certo? E como é que nós trabalhamos enquanto clínica? Qual é a tarefa do psicanalista diante desse processo? Facilitar, mediante as interpretações, o surgimento desses conteúdos na consciência, de uma forma que o paciente consiga tolerar. Então, na hora que ele vai trazer, que chega para você, e ele vai dizer que teve uma angústia, que gostaria muito de tomar um sorvete, ou até mesmo ele não sabe o que está acontecendo, ele às vezes está lá no restaurante, e vamos dizer que ele olha para a mesa ao lado e vê pessoas comendo sobremesa. E aquilo ele começa a passar mal. E ele começa a sentir um mal-estar, um desejo de ir embora, um desejo de sair. Ele não quer mais ficar, ele quer caminhar, ele quer, sabe? E ele não consegue entender. Então ele chega para você na clínica e vai falar isso. Olha, eu estava no restaurante, estava tudo bem, a companhia estava agradável, mas de repente eu me senti muito mal. Eu comecei a ter uma vontade de ir embora, sair dali. E aí você vai começar a perguntar e trabalhar com ele o contexto daquele restaurante. Às vezes, dentro do processo dele, dentro da história dele, ele já te contou, né, se aquilo passou daquela barreira de recalquezinho, já está lá na lembrança dele, ele já te contou que tinha proibições de doce na infância. E ele também pode não ter te contado ainda sobre isso. Mas você vai perguntando sobre o que estava acontecendo, você consegue chegar até esse sorvete, você consegue perceber, né, como era que era antes, né, quando vocês saíam para jantar, para ir almoçar, como era a questão das refeições após, e aí ele vai começar a trazer dentro do entrelaçamento da fala dele. E aí você com o ouvido, e que precisa ter um ouvido, uma escuta muito atenta, vai tentar pincelar e justamente identificar o que pode ter acontecido. Às vezes a gente devolve apenas uma palavra, que é uma forma de pontuação. A gente devolve uma palavra para ele e a gente vai chegar até aonde ele se sentia, né, mal porque não podia comer o doce. Então isso é dentro de um processo psicanalítico, é dentro dessa escuta. E na interpretação, não é que a gente vai interpretar para ele, vai dizer para ele, olha, isso aconteceu por causa disso, 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 não. A gente vai devolver para ele, vai devolvendo. Ah, então como é que era a questão da sua família? Como é que você fazia refeições? Ele vai contar refeições, ele vai falar que tinha desejos de comer doce, a mãe não deixava. E à medida que você for devolvendo para esse paciente, ou se analisando, ele vai se percebendo, ele vai construindo todo o processo, certo? Então, isso aqui é uma das. A de transferência, ele tem muito a ver com a repetição. Então, é aquilo que ele vai lutar contra esses impulsos infantis, né, sob a forma direta ou modificada, que emergirem em relação à pessoa do analista. Então, nessa resistência de transferência, ele pode sentir raiva de você, ele pode sentir desejo de transferência erótica por você, e ele vai de contra isso. Ele vai querer lhe dar um fora, ele vai querer brigar com você, algo que vai emergir e ele sabe que não pode. E é uma forma dele sair a resistência, de sair da relação, sair e querer quebrar todo o processo analítico. Numa transferência negativa, nós vamos trabalhar com essa resistência. Também como é a forma de a gente trabalhar, como é que nós trabalhamos isso? Então, consiste em auxiliar o surgimento
na consciência do conteúdo transferencial, de uma forma tolerável, através de suas intervenções. Ele pode sentir raiva, sim. Às vezes eu brinco com o meu paciente. Às vezes eu percebo que eu falo algo, ou pontuo algo, em que ele se fica extremamente chateado, extremamente com raiva, não na fala, mas na expressão, e eu pergunto para ele: o que é que você está sentindo? Como é que você está diante disso que nós acabamos de falar? Que sentimento é esse? E é uma forma de mostrar para ele que ele pode chegar para mim e falar assim. Ele pode colocar. Eu tive um paciente em que ele tinha dificuldade de trabalhar com a questão da raiva. E quando ele tinha raiva, ele engolia. Eu disse: que sentimento é esse? Até ele falar que estava com raiva. Quando ele disse: não, eu estou com raiva. Eu disse: mas você pode sentir raiva. Você pode ficar com raiva de mim. Nem tudo que eu vou falar aqui você pode concordar ou não. Então, é como se você desse uma leveza para aquilo que ele está sentindo. Eu estou com vontade de ir embora, sair daqui agora. Tá, é possível sim se sentir. Ok, mas me fale dessa vontade de ir embora. O que está acontecendo com essa vontade de ir embora? E aí nós acabamos, dentro do manejo, falar do problema, falar do que ele está sentindo, e ele vai perceber que não há recriminação, que não há nada que venha fazer com que ele sinta, naquele momento, uma censura. E é nesse processo de revivência, na transferência, da repetição, que nós vamos trabalhando com este paciente. E nós temos também a resistência de ganho secundário. Esse é um dos mais difíceis também. Por quê? Porque, às vezes, o ganho secundário tem a ver com a doença. Então, o que é que nós temos aqui? Eu tenho um paciente que ela tem depressão. Então, a vida toda, ela fala que é uma pessoa depressiva, que tem esse sentimento depressivo, não consegue ser feliz. E nós estamos chegando onde? A depressão existe? Existe sim. Mas tem muito ali a ver com uma tristeza, um luto não vivido. É uma paciente que perdeu um parente próximo, perdeu a mãe, quando ela tinha 5 anos de idade. E quando ela perde essa mãe de forma abrupta, foi um acidente, chegam para ela e dizem assim: sua mãe está viajando. Nunca foi dito para essa criança que a mãe havia morrido. E essa criança tinha uma saudade imensa. Então, o que é que nós precisamos trabalhar na clínica? A saudade. Trabalhar essa saudade, trabalhar a tristeza, trabalhar o luto. E aí ela vem com a depressão. A depressão, a medicação é uma forma de não mexer na criança, de não mexer na dor do luto, da perda dessa mãe, entende? Uma outra forma também que se tem os ganhos secundários é as vantagens e gratificações que às vezes tem. Ah, eu sou aquela da família, a pobrezinha, a doente, a fraquinha, a que dá tudo errado, a que não dá certo. Então, tem toda uma família, tem aquelas pessoas que vão vir para mim, que eu tanto desejo, que vão me auxiliar, que vão dar um suporte que eu tanto necessitava enquanto criança. Ah, é o doente da família, então todo mundo vai ajudar. Ah, é aquele que dá tudo errado, então todo mundo vai estar olhando para ele, mesmo de uma forma errada. E aí nós vamos também lembrar que uma estrutura narcísica, uma pessoa narcísica, ele não é só também aquele que se mostra, aquele que está lá arrogante, que está lá acima de tudo, que é o dono disso, o dono da verdade, não. Às vezes, um caráter narcísico, uma estrutura narcísica, ele também é aquele coitadinho, porque ele vai ter ganhos do centro das intenções. E isso faz parte também desse ganho secundário. E aparece também na questão de impulsos agressivos, vingativos, para com aqueles que são obrigados a compartilhar do sofrimento do paciente. É uma forma de, se eu tenho uma doença, e vamos colocar que eu tenho uma mãe, e essa mãe era uma mãe controladora, é uma mãe que ela não me dava um espaço, era uma mãe que só pensava nela, e eu adoeço. Quando eu adoeço, essa mãe sofre. Essa mãe sente dores, essa mãe começa a se preocupar comigo. Então, a forma de eu conseguir atacar essa mãe, de um lado, tendo ela como alguém que vai se preocupar comigo, e também o outro lado de que eu estou punindo ela, porque ela não me olhava, então ela vai sofrer. É uma punição, é uma forma de trabalhar aqui, ó, na agressividade diante desse outro.
Lembro que tive um caso em que a paciente ela tinha uma doença e a gente não conseguia trabalhar esse processo dela. Ela saía, não era uma doença física não, tá? Vamos dizer, era um trauma. Ela tinha um determinado momento que ela não conseguia participar de alguns eventos. E eram eventos que a família toda amava, a família toda gostava de participar. E quando ela começava então a ter, né, os ataques de pânico, a família deixava de participar. E aí, quando nós fomos trabalhando, fomos mergulhando nas águas profundas, o que é que identificamos? Ela tinha justamente a vingança, que ela queria fazer à mãe, isso era direcionado à mãe, porque ela tinha uma irmã, a irmã mais nova, a irmã tinha toda a atenção dessa mãe, teve todo o carinho dessa mãe, enquanto ela era a filha mais velha. E ela tinha muito raiva. Então, quando ela estava doente, ela tirava dessa irmã esse olhar e voltava-se para ela. Ela tinha um olhar e, ao mesmo tempo, ela se vingava também dessa mãe, por conta de que essa mãe não participava desses encontros. Isso é muito comum nós encontrarmos. E vamos lembrar também que dentro de um processo, aquilo que passa dessa barreira, aquilo que vem, temos o processo de condensação, então não é só um ponto. Uma dor, um sintoma, ele vai trazer agregado vários fatos, vários pontos que podem serem trabalhados. Então, trabalhar para ser visto e trabalhar para se vingar são algo que a gente pode trabalhar tranquilamente, não no mesmo momento, mas com o processo. Um processo de amadurecimento, um processo em que aquele paciente ele consegue suportar essa devolutiva, que é preciso a gente ter muito cuidado com isso. Trabalhar a resistência, trabalhar e devolver para ela algumas questões, não é simplesmente apenas devolver o que está acontecendo. Nós temos uma regrinha, tá? Primeiro se trabalha a transferência, depois nós trabalhamos aqui a resistência para trabalhar o material recalcado. Então não adianta eu chegar para o meu paciente que está resistindo, falar do material recalcado, aquele material que ele não consegue dar conta, porque também ele não vai suportar. Não adianta eu atacar direto aqui uma resistência, porque se eu ataco direto a resistência, ele também não vai suportar, porque eu tenho que trabalhar aqui, aquela figura do sujeito suposto saber, que ele está diante dela e que ele está com medo, que ele está com receio, que ele está com raiva, que ele quer também destruir. Esses são os processos que nós vamos ter dentro de que Freud fala do ego. Então, o id, ele é a questão dos impulsos instintuais, é a energia livre, é aquele que vive, revive, sem ainda ter entrado no processo da consciência. É a que é totalmente ali na questão do impulso, na questão do fazer, naquilo como ele vai trabalhar com você na neurose de transferência, as repetições. Ele começa a faltar análise, ele não lhe dá as respostas que são necessárias para você poder trabalhar com ele esconde as coisas, ele regride a fase infantil dentro do setting. Então, isso é uma resistência para quê? Para voltar àquela infância como ele agia. E temos aqui a do superego, que ela está muito enraizada no sentimento de culpa ou na sua necessidade de punição. Aquela história do sorvete. Eu senti o desejo de tomar um sorvete durante a semana, eu vou sentir culpa. Toda culpa demanda punição. Isso é uma regrinha, gente, que eu gosto muito de acompanhar dentro do consultório. Toda vez que eu percebo que existe alguma culpa, vai ter uma punição. Alguém ele está se punindo de alguma forma, ou você está se autopunindo, ou ele está buscando uma pessoa que ela faça a punição, né, contra ele. Então ela pode brigar nesse restaurante, ela pode fechar a cara nesse restaurante, porque aquele outro que está com ela não vai entender, vai ficar com raiva, vai brigar também. Então existem algumas formas dessa punição. Por exemplo, uma outra punição. Vamos dizer que dentro do meu trabalho, dentro do meu lar, dentro da minha casa, a figura masculina era aquela intocável. A figura masculina era aquela figura em que ele que sabia tudo, é ele que mandava, é ele que era o provedor, ninguém sabia mais do que ele.
E aí eu vou crescendo e me torno um adulto. Todas as vezes que eu me deparo com um outro adulto, dentro do trabalho, em qualquer lugar, de uma hierarquia acima da minha, eu me recolho. Eu não consigo avançar, porque eu vou ter sempre na mente que eu não posso ultrapassar esse limite. Eu não posso ser mais do que esse outro. Isso é como uma figura da hierarquia, mas também existe a questão que está introjetada. Eu não consigo avançar profissionalmente, isso é um exemplo que eu estou dando, eu não consigo avançar profissionalmente porque eu não posso ser maior ou do que aquele que lá atrás que disse que ele era superior. Então está muito internalizado, está muito guardado. Isso a gente é apenas um exemplo, tá? Isso é um exemplo a gente só para didático, para a gente entender, porque tem N formas, tem N exemplos de casos que a gente poderia trazer aqui. A pergunta é, o id ele vai se apresentar, é o impulso infantil. Existe o processo primário e existe o processo secundário. Dentro do processo primário, nós temos energia livre. Essa energia livre, ela vai estar vindo à tona em todas as instâncias. Ela vai estar tanto o id, o ego e o superego. A energia livre não quer dizer que é só o id. A energia livre, esse processo primário pode acontecer no meu próprio ego. Eu fazer algo, né, mesmo consciente, mas que eu não consigo parar com isso. Então, o processo secundário é quando eu já adio a coisa, é quando eu já penso, é um ego mais amadurecido, é quando eu começo a conversar comigo. Olha, eu não posso tomar sorvete, né? Eu aprendi que eu não posso tomar sorvete durante a semana, mas eu vou tomar, mas eu não vou tomar no sábado. Eu vou tomar, mas eu vou para a academia, entende? Então, essa regressão nós vamos estar o tempo todo, e principalmente dentro do 7. Naso, ele fala uma coisa muito importante. Tem um livro dele, né, que é Psicanálise no Divã, e o primeiro, eu gosto de trabalhar muito aquele capítulo, o primeiro capítulo que fala sobre os mergulhadores. E ele diz assim, que quando eu vejo o meu adulto, quando eu olho para aquele meu paciente, aquele meu analisando, eu não vejo um adulto, eu vejo uma criança. É isso que nós vamos trabalhar. Nós não trabalhamos no setting com o adulto, nós estamos com uma criança que está tentando sobreviver, que está tentando ali, sabe, se manter, ser amada, ser acolhida. Então ele considera, né, essa resistência do superego como sendo a mais difícil do analista discernir e abordar. Porque o superego, voltando aqui, para a gente falar um pouquinho do aparelho psíquico, na segunda tópica, vamos lembrar que o superego, ele vai alcançar as 3 instâncias. Ele vai tanto ter uma parte consciente, pré-consciente e do inconsciente. E a maior parte desse superego é inconsciente. Melanie Klein, ela traz o superego arcaico, desde os 6 meses de idade, desde o início lá. Freud, ele vai trabalhar esse superego dentro da fase fálica, que é o herdeiro do complexo de Édipo, mas são formas de trabalhar um superego diferente, mas ao mesmo tempo sempre vai ter a censura. O pano de fundo será a censura. As resistências aqui, segundo Ana Freud, então ela vai trazer dentro do livro dela os mecanismos de defesa. O que é que ela vai trazer? 3 formas de abordar essas resistências. Então ela vai abordar aqui que ela tem a ver sobre o funcionamento mental do paciente. Ela traz uma abordagem que a resistência não vai ser apenas mais algo que a gente vai lutar contra, mas algo que a gente vai perceber, observar. Então, na hora que o paciente está trazendo uma resistência, que a gente percebe esse comportamento, ele vai me ajudar a entender, ele vai me auxiliar a trabalhar esses conflitos. Então, ela diz aqui também, né, que na medida em que reflete o tipo de conflitos e defesas utilizadas, tornam-se elas próprias objetos de estudo. Então, é isso que eu falei, através dessa resistência, nós vamos perceber e nós vamos trabalhar. E elas poderiam ser encaradas, em essência, como uma análise daqueles aspectos das defesas do paciente que se fundiram ao resultado patológico de seus conflitos e contribuíram para os mesmos. Então, a patologia dele, a doença dele, o sintoma dele, tem a ver com essa resistência. Ele vai resistir a tudo aquilo que traz algo de bom para ele, traz algo de, vamos dizer, de um respirar, de um renovo, então vai se juntar a esses sintomas, a essas dores. Então, a gente conseguindo identificar
a resistência, nós podemos identificar também as causas do sintoma. É uma forma de nós trabalharmos com isso. Temos aqui outras formas de resistências. Existem outros tipos. Vamos relembrar só. Freud vai trazer a resistência do ego, que é a da regressão, a de transferência, a de ganho secundário, a do id pela questão da repetição e a do superego, que traz a questão da culpa. E aí outros autores eles vão trazer que existe, que são decorrentes de procedimentos falhos e de medidas técnicas inadequadas adotadas pelo psicanalista. A gente sabe que temos o RTN. O que é RTN? É reação terapêutica negativa. RTN é aquele paciente que tem uma resistência ligada ao seu superego, essa questão de culpa, e ele não se permite, de forma alguma, ele melhorar. Sabe aquele paciente que você diz assim, você está bem no processo de análise, ele tem uma regressão. Você faz um elogio, ele deixa de fazer aquilo que você falou, você pontuou, pronto, aquilo ali a gente pode observar como RTN. Nesse caso aqui, é o próprio psicanalista que ele faz acontecer a resistência, quando ele traz informação que o paciente não está preparado ainda. Ele não está preparado para ouvir aquilo. É uma informação, às vezes, antecipada, é uma colocação errada. Então, isso pode promover a resistência. O outro ponto é devido ao afeto de que as mudanças no paciente, efetuadas pelas análises, podem conduzir a dificuldades reais no relacionamento do paciente com pessoas importantes no seu ambiente. O que é que isso quer dizer, Josiane? Mudanças, não é? Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que aprendi a me fechar. Eu sou aquela pessoa que eu não consigo falar, me expressar, sabe, me colocar. Eu aprendi a calar. E aí, dentro do processo de análise, eu estou me vendo. Eu estou me tornando um sujeito. Eu sou aquela pessoa que eu consigo agora saber o que eu quero. Eu quero falar, mas eu tenho um relacionamento em que o outro está o tempo todo conduzindo. A palavra final é esse outro. Sabe aquela repetição lá do pai? Ficou aqui no meu companheiro, na minha companheira? Então, se eu começar a me colocar, eu vou romper com esse meu paciente. Ele não vai conseguir digerir esse meu eu. Ele não vai conseguir entender que eu estou me posicionando, que eu posso dizer não, que eu posso começar a me colocar, e ele vai dizer assim, olha, está alguma coisa errada, né? A primeira coisa que os parentes de quem faz análise começa a ter essa transformação é dizer assim, essa análise tá tudo errado, tem alguma coisa aí errada, essa sua analista, esse seu analista não presta, você está piorando, é assim, piorando, mas é esse que quer mudança, mas existe aquele que não quer mudança. Existe aquele que gosta. Lembra do ganho secundário? Ele quer ficar naquele lugar do ganho secundário. Então, vai mudar o ambiente, ele vai sofrer por conta disso, então ele vai desistir. Um outro tipo, resistências despertadas pelo perigo da cura e pela perda do analista que ele acarretaria. Olha, eu tive uma paciente que a gente não conseguia andar no processo de análise, a gente não conseguia caminhar, crescer. E aí, o que é que nós descobrimos? Que se ela passasse daquela fase, como vamos dizer assim, era aquilo que ela chegou, era a queixa dela. Se ela conseguisse dar conta daquela queixa, ela não precisaria mais continuar no processo de análise. Então, ela continuava adoecida ali. Até trabalhar dentro do manejo, conseguir trabalhar com ela, colocando para ela da seguinte forma. Esse assunto aqui, quando nós conseguimos dar conta desse assunto, que é um assunto X, nós vamos trabalhar muitos outros pontos que eu observo e que a gente pode avançar, pode trabalhar. E aí, o que acontece? Ela passa a ter uma melhora. O medo que ela tinha ali, naquela relação transferencial, era de perder aquele sujeito suposto saber, perder aquela figura primária que a quem eu representava. Então, simplesmente essa fala fez com que ela conseguisse crescer. Resistências devidas à ameaça do trabalho analítico e à autoestima do paciente. Então, ela vai ameaçar.
Eu percebo que eu sou uma pessoa vingativa, eu percebo que eu sou uma pessoa orgulhosa, percebo que eu sou uma pessoa invejosa, e eu não quero ver isso. Isso é meu. Então, eu vou sabotar o meu processo de análise, porque eu não quero ser essa pessoa que eu não concordo que eu sou. Resistência como defesa, essa rememoração do material infantil. Então, é aquela raiva que eu tinha, é aquele sentimento que eu queria ter, que eu queria fazer, que eu queria destruir o outro, que eu queria conquistar, que eu queria tirar desse meu irmão, porque eu tinha raiva dele. Então, isso quando vem à tona, eu não consigo lidar com isso. Então, vai existir essa resistência. Resistência ao abandono de soluções adaptativas do passado, que necessitam de serem desaprendidas ou extintas. Vou voltar à questão da doença. Então, eu sou a doentinha, foi uma forma que eu consegui para poder ser aceita, ser acolhida, ser amada. Então, eu vou deixar de fazer isso, e o que vai acontecer comigo? Na minha cabeça, eu não vou mais ser amada, eu não vou ser mais vista, eu vou deixar de existir, porque só existo porque eu consegui me adaptar a isso, eu consegui arrumar uma forma de todo mundo se preocupar comigo. E por último, resistência do caráter devido à natureza fixa dos traços de caráter, que podem persistir depois que os conflitos originais que lhes deram existência diminuíram ou desapareceram, e para o paciente são aceitáveis porque tais traços de caráter não lhe causam mal-estar. Então, voltar novamente àquela questão, eu sou uma pessoa vingativa, então eu percebo que a vingança na minha infância era uma forma de me superar, era uma forma de conseguir me defender. E aí o que é que vai acontecer? Quando eu percebo isso, que era uma forma de eu me defender, mas eu gosto da vingança, eu quero continuar com a vingança, então eu não desisto. Então, eu prefiro sair do processo de análise do que deixar de ser vingativo. E isso vai acontecer, e isso é muito importante, tá? É um alerta muito grande, se o analista, ele também começar a passar a questão da moralidade. Querer ensinar ao teu paciente, ao teu analisando, questões morais. Aquilo que ele acha que é certo, não devo roubar, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, você tem que ser honesto. Então, isso fazer com que esse teu paciente ele perceba a questão moral. Nós não estamos aqui para mudar ninguém, nós não estamos aqui para corrigir ninguém, para colocar a pessoa no trilho certo, para querer que a pessoa mude, que seja bonzinho, não. Nós estamos aqui, o nosso trabalho é para fazer com que este paciente, esta pessoa, ele possa dar conta dos seus próprios conflitos, que ele possa dar conta dessa dor dele, que ele possa dar conta desse desejo que era tão proibido e que agora ele diga, não, eu vou validar, eu posso sim, eu posso amar, eu posso odiar, eu posso ter raiva, mas eu vou agir de acordo com hoje como um adulto que eu quero agir, como eu penso que devo agir.